Fala galera, aqui é do canal Compartilhar com vocês aí, pessoal, a minha indignação, né, a respeito aí desse caso da jovem que caiu aí no vulcão, né, pessoal, da Indonésia. Confesso que fiquei muito triste, não estava acompanhando a notícia, né, mas me bateu assim a vontade de ver após o óbito dela, após o falecimento, né? A gente tem que tomar algumas precauções aqui, alguns cuidados de algumas palavras, que o YouTube é chato pra caramba. Mas é isso, né, pessoal? E esse caso aí, confesso que me deixou muito triste, né? Uma menina nova, né, pessoal, 26 anos, e com certeza tinha muitos planos, muitos sonhos, né? Muitos objetivos para ser alcançado, mas uma pena, né? É mais uma jovem, é mais uma pessoa que decide sair para se aventurar, para conhecer lugares turísticos. E o mais incrível, pessoal, é que como foi tratado esse caso, né? E foi no dia 21 de junho, de manhã. Ela foi com guia e algumas pessoas aí. Pronto. Segundo relatos, o que aconteceu? O guia, ela disse que estava cansada. O guia deixou ela para trás, simplesmente deixou ela para trás, né? Como uma pessoa faz uma coisa dessa, né? Isso é incrível, porque se é comigo, se eu estou pagando um guia, no mínimo eu acho que se uma pessoa está me pagando, no mínimo eu vou perguntar: você está se sentindo bem? Você quer voltar para trás? Muitas perguntas eu iria fazer, né? Agora é complicado, isso acontece, parece que não se importa, largou uma pessoa para trás que não conhece o lugar, nunca foi ali, deixa a pessoa para trás num lugar como aquele. Também teve a chamada de emergência aí, que foi às 14h32. Envolveu aí 6 equipes, 3 helicópteros e drones, né? E até o dia 24, que foi o óbito dela. Começou no dia 21 e no dia 24 de junho foi o falecimento da jovem. Durante esse período de 4 dias, não foi levado para ela água nem comida. Uma omissão de socorro. Cara, com tanto drones, hoje em dia, a gente vê os drones fazendo tanta coisa aí. Tá tendo até drones no meio das guerras. E não houve um drone para levar uma água, uma garrafinha de água pequenininha, 600 ml, né? Acho que um drone consegue levar. Creio também que um drone consegue levar alimento, uma banana, 2. Não consegue levar muito, leva pouco. Até lá. Eu tô lendo aqui, né? É muito complicado isso. É muito triste, né? Até então, eu pesquisei, vi que não foi o único caso. Houve outros casos em que teve 4 dias, 3 dias. E, pessoal, vamos lá. Uma pessoa sem comida, sem água, né? Segundo aí a medicina, e também segundo aí aos cientistas, uma pessoa consegue sobreviver sem água e sem alimento entre 4 dias a 5 dias, né? De 3, 4, 5 dias. E
Pessoal, esses socorristas, será que eles não sabiam disso? É incrível, né? É incrível, cara. Cara, eu fiquei sabendo que também não houve corda suficiente para alcançar lá. Vamos ser sinceros aqui, que triste saber disso. Não sei como que funciona o governo da Indonésia, não entendo, mas socorrista sem corda suficiente, cara, amarra a corda, pega mais corda, amarra, tá entendendo? Cara, é uma vida, é uma pessoa que tá precisando de socorro, né? Será que eles não pensaram, pô, se fosse minha mãe ali, se fosse um primo meu? Cara, eu confesso pra vocês, eu como ser humano, eu fiquei muito triste, muito indignado com essa questão. É uma negligência enorme, imensa, o que aconteceu nesse caso aí. E houve muitos outros casos, como eu já disse, que também foram entre 4 dias, 5 dias. Eu já trabalhei com cordas, eu não trabalhei descendo prédio nem nada, mas eu já trabalhei em cima de um prédio, e não foi só um, foi vários, em que eu precisei de corda. Chegava pro patrão e dizia, patrão, preciso de corda para minha segurança e para a segurança do meu amigo que vai estar comigo, né? E se não desse, eu amarrava a corda. A corda ela segura assim, bem amarradinha, com um nó de 8 até mais aí. Nó de 8, para quem não sabe, pesquisa que você vai saber o que é, né? Ele suporta, né? Então, se jogasse, bom, era 500 metros aí, talvez alguém levasse essa corda até ela, entregasse para ela e dissesse, ó, prende essa corda a ti, vamos te puxar. Fizesse alguma coisa, meu irmão, não interessa, fizesse alguma coisa para trazer essa menina, mesmo que fosse arrastada, meu, com a corda, mas ela chegava em vida, né? Poxa, a menina caiu, com certeza teve ferimentos, né, por causa da queda e etc, arranhões, machucado. Ela precisava muito de socorro. Ela foi avistada, meu, viva, perigosa. Foi 500 metros abaixo, onde ela estava, né? Outra negligência que pra mim foi negligência. Pá, não tô falando besteira, foi coisas que foi, né, mencionada por muitas pessoas que lá estavam, que só foi feito alguma coisa após 24 horas, e nisso foi recuado porque não havia equipamentos suficientes, estavam inadequados, então voltaram para trás. Não pôde socorrer a vítima, a pessoa. Não pôde socorrer a jovem porque os equipamentos eram inadequados, cordas e etc. Como eu já mencionei, que é um vulcão, o Monte Rinjani, né? É ativo com terreno traiçoeiro, clima instável. Como eu já disse, já mencionei, muitas pessoas já sofreram, né, lá. Esta não foi a primeira. Eu não entendo por que o governo não barra isso, não proíbe isso. Se é um lugar perigoso, complicado, por que não barram isso? Por que não proíbem? E quem for fazer isso, tenha as punições, entende? Eu quero mencionar, referente aí ao vulcão. Sem ao menos você tocar, sem ao menos ele entrar em erupção, sem ao menos ter lavas externas, né? Só pela queda ela já pode ter tido aí ferimentos, fraturas, né, nos braços, nas pernas ou coluna,
né? Pode ter tido aí um traumatismo craniano, se bateu a cabeça. E as pedras vulcânicas, elas são afiadas. Pode ter tido aí um corte profundo. Porque eu vi no vídeo, parece que não. Porque no vídeo aparenta que ela não estava ali machucada, né? Não posso dizer outras palavras porque o YouTube é dessa forma, né? Suponhamos que provavelmente ela sofreu uma desidratação severa por exposição ao calor externo, danos internos pelo ar superaquecido nos pulmões, né? Gases tóxicos liberados pelo vulcão. Outra coisa também, dióxido de enxofre, né, que pode causar irritação no pulmão, né, bronquite, dióxido de carbono, né, que silenciosamente afeta também. Não vou falar essa palavra aqui porque YouTube, né? Principalmente nas áreas baixas. Ácido sulfírico, né? Pode causar inconsciência. Cinzas vulcânicas, né? Os pulmões podem ter lesões graves, falta de ar, olhos, irritação, vermelhidão, risco de arranhões. Pele pode causar coceira e também feridas. Agora eu vou para um ponto que ficou. Se você chegou até aqui, quero que você comente isso. Quero que você comente punição ao guia, né? Porque isso foi muito desumano o que ele fez. Sinceramente, muita negligência, falta de apoio, abandono. É muito terrível isso, tá? Eu fiquei me perguntando o que esse cara poderia, né, passar. O que o governo implantaria. Até o momento, não há informações sobre a punição do guia. É incrível isso, né? É muito incrível. É complicado demais, pessoal. Ele era o responsável de manter todos em segurança, todos juntos, independente de qualquer situação. E não fez. Ele só percebeu que ela havia desaparecido mais tarde, quando retornou ao ponto onde ela estava. Olha que situação, cara. A família e amigos acusam diretamente o guia de negligência. Sobre as possíveis punições. Na Indonésia, os guias turísticos devem estar licenciados e seguir normas de segurança. Se provado que houve falha grave, pode perder a licença, além de enfrentar ações legais. O caso ganhou visibilidade internacional. Pronto. Cara, pra mim isso deveria ter uma punição. Não interessa se foi um acidente. Ele a abandonou. Deixou ela pra trás. Deveria ter uma punição pra ele. Pra esses casos. É muito complicado isso. O que você achou do vídeo? Curte. Comenta. Se você chegou até aqui,
Comenta. Punição ao guia. É complicado isso. Não sei nem o que dizer mais, né? Meus pêsames, eu sei que se chegar esse vídeo a alguém, um familiar dela, meu sentimento a vocês. Que Deus, o Senhor, console os vossos corações.